Olá pessoal, Fábio Akita. No último episódio eu fiz diversos tipos de Hello World em C para explicar o básico de programação mais de baixo nível e foi super trabalhoso porque eu não queria quebrar o conteúdo em vários episódios. Eu não programo em C faz muitos anos, então muita coisa enferrujou mesmo. Eu nunca fui um bom programador de C e agora então só o básico. Eu editei aquele script algumas vezes e mudei os exemplos enquanto eu fui revisando e tirei muita coisa de cabeça. Nisso eu acabei deixando passar vários erros que me deixaram bem frustrado, porque eu só vi depois. O bom foi que vários de vocês viram e relataram nos comentários. Eu coloquei algumas nas erratas daquele vídeo e eu vou usar o vídeo de hoje para complementar o que eu acho que faltou falar. A ideia destes vídeos não é ser um curso de C nem de longe, é a mesma coisa na faculdade. C ou Pascal era usado só para não termos que usar alguma pseudolinguagem para ensinar os conceitos. Tem várias nomenclaturas e conceitos que aos olhos de quem programa C no dia a dia ficou feio. Muita coisa eu simplifiquei para a explicação ficar mais fácil. Para aprender C de verdade, tem que ver livros como o The C Programming Language do Kernighan e Ricci, os criadores da linguagem, e estudar muito código-fonte. Se você é programador de C, perdeu uma oportunidade. Podia ter feito um vídeo chamado Vamos consertar o C cagado do Akita. É um bom tema. Tem muito pouco vídeo sobre C hoje em dia. De qualquer forma, já que ninguém fez, vou fazer eu mesmo. A primeira metade de hoje vai ser uma errata, aproveitando para adicionar mais conteúdo ao que eu já tinha explicado, e a segunda metade vai molhar um pouco os dedos em mais coisas de estruturas de dados e algoritmos que não coube no episódio passado. Então, vamos lá. Vamos começar com alguns erros pequenos. Tem um que, se eu não prestar atenção, eu cometo toda hora sem perceber, até eu acho irritante. Provavelmente porque por muitos anos eu programei em 32 bits e eu confundo quando converto bits em bytes, mas é simples, só dividir por 8. Endereços de 32 bits são armazenados em 4 bytes, mas endereços de 64 bits são 8 bytes, só que minha memória muscular me ferra. Aos 6 minutos e 6 segundos do vídeo eu falo que se você alocar um inteiro de 64 bits, mas não for usar valores maiores que 255, vai estar desperdiçando 7 bytes desses 8, e isso está correto. Mas durante a edição a memória muscular ficou me falando 64 bits é 4 bytes, o que está errado. E eu achei que eu tinha gravado falando errado, daí eu escrevi uma correção na tela de que iria desperdiçar 3 bytes. Ou seja, eu falei certo na gravação e corrigi errado na edição. A mesma coisa aconteceu aos 45 minutos e 20 segundos que eu falo que é 4 bytes, mas são 8. Outra coisa que vira e mexe me confundo se falar muito rápido foi como aos 40 minutos e 54 segundos que eu falo que 255 bytes é um quarto de 1 megabyte. E tá errado, lógico, é um quarto de 1 kilobyte. 255 vezes 4 são 1024 bytes, ou 1 kilobyte. Daí aos 6 minutos e 50 segundos eu falei errado o range de inteiros de 8 bits com sinal. O correto é de menos 128 a positivo 127. Em hexa é mais difícil de errar porque vai de hexa-FF até hexa-7F. Mais pro fim, depois dos 57 minutos, quando faço a struct person e começo a fazer create person, eu escrevi errado nome em vez de name e ficou meio estranho. Foi um typo meio feinho, mas como não chega a estragar o exemplo em si, resolvi não regravar só por causa disso. Pior foi quando eu dei copy e paste do código de inicialização da struct para dentro da função create person e esqueci os valores hard-coded em vez de usar os argumentos. O código ficou desse jeito aqui, mas o correto deveria ter editado para ficar assim. Por isso a gente tem que tomar cuidado ao ficar dando copy e paste de código. Além desses erros menores, o erro que me deixou mais irritado foi perto dos 39 minutos quando eu quis explicar sobre stack e passagem de parâmetros por valor. O exemplo original era com inteiros, e nesse caso ela teria sido copiada 3 vezes, passando da main para F1 e depois para F2. Mas eu substituí pela string Hello World e na hora nem pensei muito porque eu estava com pressa. Só segui o mesmo exemplo como se o string estivesse sendo duplicado na stack, obviamente que não tá. E para explicar eu preciso complicar a parte que eu não queria tanto. Quando eu falei de memória virtual, pode parecer que ela é dividida só entre stack e heap, mas na verdade tem mais que isso. Se eu quiser complicar e mostrar mais, vai ficar desse outro jeito. Seguindo para baixo do heap, a gente tem o segmento BSS, que é o Block Starting Symbol, ou que alguns chamam de Better Save Space. Toda variável global estática que só foi declarada, mas você não atribui nenhum valor, fica nesse espaço, automaticamente inicializado com 0 ou nulo. É diferente de quando você usa um malloc ou calloc, que vai pegar algum trecho de memória disponível da heap.
Embaixo do BSS tem mais dois segmentos que interessam pra gente hoje, a RO-Data e a Text. Esse segmento Text, ao contrário do que você pode entender pelo nome, é o espaço de endereços do seu programa executável propriamente dito. É um segmento de código das instruções em linguagem de máquina. Agora, o segmento RO-Data é mais interessante pra gente. Quando eu fiz char hello colchetes igual a hello world, eu tinha dito que isso seria alocado na stack, o string inteiro, e tá errado, que burro, dá 0 para ele. E até podia ser assim mesmo numa outra linguagem, mas no caso de C, o hello vai ser uma referência para um endereço que fica nesse espaço chamado ROData. Quando o compilador GCC passa pelo meu código-fonte, ele vê dados como esse hello world que é fixo e constante e grava dentro desse segmento no binário final. RO é de read only, então ROData é um segmento de dados somente de leitura. Isso não altera a explicação de passagem por valor. Toda vez que eu passo a variável hello como argumento das funções f1 e f2, cada uma vai empilhar uma nova cópia no stack, mas não do string inteiro, e sim dos 8 bytes de endereço que apontam para o array hello world, que é fixo, constante e está dentro desse segmento ROData. Pense nesse segmento como uma versão estática do heap, que é dinâmico. O ROData é para valores que você tem hard-coded no seu código-fonte, como strings, mas strings dinâmicas, por exemplo, de valores que vieram num JSON que você puxou via API, de linhas do banco de dados que você puxou da rede, tudo isso vai ser alocado no heap. E mesma coisa, os ponteiros para eles vão sendo empilhados na stack durante a execução do programa. Quando eu falei do formato ELF binário, que é a linguição de bits num formato específico para o Linux executar, a primeira instrução começa no endereço 1000 em hexa, mas no mesmo binário ELF existem outros segmentos que você pode inclusive ver usando o comando no shell objdump-h e o executável que acabou de compilar. Então, se passarmos esse objdump no nosso hello, vão aparecer todos os segmentos. Você vê que o 11º é o segmento init no endereço hexa 1000 que eu falei antes, e na 15ª posição tem o endereço hexa 2000, que é o segmento ROData. No vídeo anterior, ignorem quando eu falo que o string inteiro é alocado no string. Ele está no ROData e na stack as variáveis hello são referência com o endereço para esse string. É algo assim. As referências ocupam espaço, pouco espaço se comparado a um arrayzão, mas ocupam. E quando são passadas por valor de função para função, vão sendo duplicadas na stack. 3 vezes no nosso Hello World, cada um com 8 bytes. Mas não é para você se preocupar com o uso de espaço na stack. Isso raramente é um problema. Como eu já tinha dito, só quando seu programa é pesado em coisas como recursão. Outra coisa que eu não falei no episódio anterior, quando eu expliquei ponteiros, é que depois de chamar malloc para alocar espaço no heap, quando você termina o que tinha para fazer, a boa prática é chamar a função free, que avisa ao gerenciador de memória que aquele segmento não está mais em uso e ele pode usar para outra coisa. Eu não fiz free para a explicação não ficar extensa, mas também porque o programa executa e sai muito rápido. E quando um programa termina, o sistema operacional se encarrega de tornar toda a memória que você estava usando disponível de novo para outra coisa, independente se você deu free antes ou não. Programinhas que executam rápido, como um Hello World, não precisa se preocupar tanto. O problema são programas que ficam abertos muito tempo, digamos um navegador ou um servidor web. Tirando em exercícios como o Hello World, em código de verdade você deve se preocupar com a memória sendo usada, porque elas vão ficar em uso por tempo indeterminado. Podem ser horas ou dias, e se você ficar dando malloc e nunca der free, a memória disponível no heap vai acabar ou chegar perto de acabar, e quando isso acontece, mecanismos como o OOM do sistema operacional pode forçar a parada do seu aplicativo. O OOM é o sistema que monitora a memória usada por aplicativos, que significa Out of Memory Killer. Justamente porque gerenciamento de memória é complicado de explicar, eu já tinha feito 2 vídeos que recomendo que vocês assistam. Uma das vantagens de linguagens de mais alto nível, como Java, C#, Go e todas as interpretadas, como JavaScript, Ruby, Python, é que elas têm algum garbage collector, cuja responsabilidade é gerenciar o heap no lugar do programador. Porém, a comodidade vem com custo. Todo garbage collector sempre vai usar mais memória do que se você gerenciar manualmente e causar picos de pausa para limpeza durante o processo, o que pode ser um problema para você. Por outro lado, tem menos riscos de vazar a memória por causa de código mal feito. As duas linguagens modernas que têm um bom balanço entre comodidade e não desperdiçar muita memória são o Swift e o Rust. Eu recomendo estudar o ARC do Swift, que é uma ajuda do compilador para gerenciar memória via contador de referências, e o sistema de borrow do Rust, que é o mais diferente de todos.
Voltando aos meus erros, outra coisa que eu falei errado no vídeo anterior foi quando eu disse que o stack ou pilha tem dois tipos, LIFO e FIFO, e logo na sequência eu falei que tem queues ou filas, e eu bobeei aqui. Uma cadeia onde a gente vai empilhando elementos no topo e desempilhando do topo é last in, first out, LIFO, que é uma pilha. Uma cadeia onde a gente vai empilhando elementos no fim, mas vai tirando do começo, ou seja, vai tirando por ordem de chegada, é first in, first out, FIFO, também conhecido como fila. Então toda pilha é LIFO e toda fila é FIFO. Pilhas são usadas na execução de quase todo o programa, como eu já expliquei. Filas você vê todo dia no supermercado, ou banco, ou se é desenvolvedor web. Todo servidor web tem uma fila. As requisições HTTP vão chegando e sendo enfileiradas e vão sendo servidas na ordem de chegada. Todo job em background usa uma fila. Tudo que você precisa segurar porque não dá para processar tudo de uma vez usa uma fila. Em sistemas distribuídos é particularmente importante para coordenar e controlar a carga. Não adianta sua linguagem ser rápida em conseguir iniciar um monte de jobs assíncronos e sobrecarregar a máquina. Você precisa controlar quanto processamento paralelo quer ter num determinado momento. E filas é a estrutura básica por baixo desses tipos de mecanismo de controle. E antes que alguém comente, eu disse que quase toda execução de programas coloca frames no stack, mas existem linguagens chamadas stackless, que significa sem stack, embora isso não seja totalmente verdade. Inclusive, existe uma versão de Python stackless. Não é que elas não usam nada do stack, mas elas criam um stack próprio no heap também. É um assunto longo por si só, então só quis mencionar para quem tiver curiosidade, mas pode ser interessante em casos de muita recursão ou concorrência, onde você separa a stack de cada thread para evitar coisas como condições de corrida. Continuando, ficou outra dúvida nos comentários sobre arrays, porque eu disse que array é uma sequência contínua de elementos de mesmo tamanho, ou mesmo tipo, e tipo em C meio que define o tamanho do elemento. Se for um int 8t, é um inteiro sem sinal de 8 bits, portanto o tamanho é de 1 byte. Um struct, como a person que eu mostrei, tem 3 campos, uma string de 10 chars, depois 2 ints de 8 bits, portanto 12 bytes no mínimo. O tamanho e formato do binário é definido pelo compilador e não vai ser necessariamente na ordem que eu mostro no exemplo. Mas num JavaScript eu posso fazer arrays conterem strings, números, outros arrays e o que eu quiser. Então ele é um array ou não é um array? Sendo honesto, nunca parei para ver o código em C++ que implementa arrays de JavaScript, mas se ele for parecido com a forma que outras linguagens como Java ou C# da vida fazem, ele provavelmente é um array de ponteiros mesmo. Se o espaço do array acaba e você tenta inserir um novo elemento, ele vai alocar um novo array um pouco maior e copiar todos os elementos da antiga para a nova, e no final liberar o espaço do array original. E todos os elementos dentro vão ser ponteiros, que são endereços, para objetos que pode ser objeto de string, objeto de número, objeto de array. Esses objetos estão alocados em algum lugar no heap, mas esse array não vai ter o objeto em si, só o endereço que aponta para esses objetos. E todos os endereços vão ocupar o mesmo tamanho de 8 bytes, portanto, são todos elementos de mesmo tamanho, exatamente o requerimento para um array. Se uma linguagem suporta coisas como generics, daí você consegue limitar um array de objetos para ter elementos só de um determinado tipo, como strings, e nunca aceitar um objeto de número, por exemplo. Por baixo dos panos, no binário, não faz diferença porque tudo vai ser um ponteiro, mas importa para a linguagem. Tipos em C eu acho mais importante para determinar o layout binário das coisas. Tipos em linguagens de alto nível, como Java, é para determinar a semântica do seu código. Se você nunca estudou estruturas de dados, sempre vai coçar a cabeça de por que um Java da vida tem classes como ArrayList, LinkedList, Vector, ArrayDequeue, HashSet e tantas outras que herdam das interfaces de Iterable, Collection, Set e List. Sem conhecimento prévio, à primeira vista, tudo parece só um array. É impossível explicar tudo, mas eu quero tentar explicar dois tipos diferentes de coleções hoje, que são dois dos mais usados para vocês entenderem por que tem diferença. Recapitulando, a grande vantagem de um array é rapidamente encontrar os valores de qualquer posição, com a premissa que você sabe que posição quer acessar. Só pegar o endereço do primeiro elemento e multiplicar pela posição e pelo tamanho do elemento, e por isso é importante todo elemento ser do mesmo tamanho. A desvantagem é se esse array precisa crescer o tempo todo e você não sabe o tamanho final. Daí toda vez que chega no final, precisa criar um outro array maior para poder continuar a copiar todos os elementos do anterior e liberar essa memória, e ficar fazendo isso até conseguir preencher com todos os dados que precisa.
Vamos fazer de conta que na sua linguagem favorita ele instancia um array de 10 elementos por padrão. Daí você conecta num banco de dados, faz uma pesquisa e começa a vir linhas de dados. Você vai colocando na posição 0 do array, a próxima linha na posição 1, depois na posição 2 e vai indo. Aí preenche as 10 posições, mas ainda tem mais linhas vindo do banco de dados. Por baixo dos panos vai alocar outro array, agora com 20 posições. Copiar as 10 no anterior, liberar o espaço dessas 10 antigas e agora você continua preenchendo. Posição 10, 11 e vai indo. Digamos que no final vieram 100 linhas da tabela do banco de dados. Para comportar isso na memória, seu array precisou ser expandido 10 vezes, ou seja, teve 10 operações de alocar um novo array e copiar o anterior nele. E na última etapa, quando você tinha um array de 90 elementos e acabou o espaço, ele precisou alocar um de 100 elementos, ou seja, num determinado momento você ocupou quase o dobro de memória, além de ter que fazer operações de alocação e cópia de todos os elementos até 9 vezes. É um desperdício de processamento e de memória. Imagina se fosse uma tabela com 100 mil linhas, ou no outro extremo, imagine se você precisasse de 100 arrays que só vão ter 2 elementos cada. Mas no nosso faz de conta, cada array começa com 10 posições pré-alocadas. Agora você tem 800 posições que vão ficar desocupadas, mas ainda assim ocupando espaço na memória. Então a linguagem não pode nem pré-alocar um array grande demais para ela não ter que processar muitas operações de alocar novo array e copiar tudo, e nem pode pré-alocar muito pequeno para economizar memória. É um dilema. Por isso, sempre que possível, você deve iniciar arrays dizendo para ele quanto de espaço pretende usar. Se você está no caso de listas que vão expandir e você não sabe quanto, pode escolher não usar arrays. Vamos começar usando o struct que aprendemos e criar uma chamada node, que traduz para um nó em português. Dentro vamos criar 2 elementos, um valor inteiro para guardar qualquer número. E eu vou usar número só porque strings em C puro é mais chatinho e ia complicar o exemplo. Mas eu recomendo de lição de casa vocês tentarem fazer o valor do nó ser um string. E o próximo elemento é mais importante, eu vou chamar ele de previous, ou anterior, para apontar para o nó que foi criado antes desse. E esse é o truque da lista ligada. É uma lista que liga elementos ou nós um atrás do outro ou um na frente do outro, como você preferir. Para facilitar, vamos criar uma função que aloca e inicializa um nó, semelhante ao que fizemos no vídeo anterior com a struct person. Como argumentos, ele vai receber um valor inteiro qualquer e o nó que foi criado antes para ele apontar para ele. Dentro, vamos usar malloc para alocar essa nova struct e depois preenchemos o campo velho com o que veio como primeiro argumento. Daí checamos se o segundo argumento veio nulo. No caso, o primeiro node criado não aponta para ninguém, então deixa ele nulo. Caso contrário, preenche o campo previous para apontar para o nó que a gente estiver passando no argumento. Agora, no main, vamos criar 3 nodes bestas de exemplo. Um com valor de 2020 e mandando null, que é nulo porque é o primeiro nó. O segundo nó vai ter 2021 e passamos a referência para o first que criamos antes. E mesma coisa para o terceiro nó, que passamos o valor 2022 e a referência do segundo nó. Agora que a coisa fica interessante. Eu vou criar um quarto ponteiro chamado iterator, que vai apontar para o mesmo endereço da variável third, a última. Assim começamos um loop que vai parar quando a variável iterator for nulo. Nulo em C e várias linguagens interpreta para false. E quando der isso, o loop while vai sair. E a cada rodada do loop vamos imprimir o valor inteiro do nó na tela separado por vírgula, usando nossa conhecida função printf. Para quem não sabia, ele formata os valores que passamos. Então, %d é de decimal, daí formata números. No vídeo anterior eu usei %x, que formata números como hexadecimais, e %s é para interpretar como um string mesmo. E finalmente, depois de usar o valor do node, fazemos a variável iterator apontar para o endereço que está no campo previous. Como o iterator começou sendo variável third e como o previous dela aponta para o endereço que estava na variável second, é isso que ele vai se tornar. Daí volta o loop para o começo, checa que a variável iterator ainda não é nulo e imprime o valor que está na struct apontada para o second. Finalmente, fazemos o iterator ser o endereço que está no campo previous desse second, que vai ser o first, e repetimos o loop. Como o iterator agora aponta para a mesma struct que a variável first, ela continua não sendo nula, imprime o valor de first e o iterator vai ser o que tiver no campo previous dela. Como ela foi a primeira a ser criada e passamos null no segundo argumento, quando criamos, ela não aponta para mais ninguém. Agora o iterator vai ser null e isso vai parar o loop do while. E também vai terminar a função main porque não tem mais nada para fazer, então o programa acaba e sai.
Um node ligado a outro node forma uma lista de nodes ligados, por isso falamos em lista ligada, que é outra estrutura de dados importante na computação. Ela tem várias vantagens em cima de um array. Para começar, é fácil adicionar novos nodes, é só alocar um struct no heap e fazer o campo de ponteiro dela apontar para o último nó que foi criado. Assim não precisamos pré-alocar espaço que não vamos precisar. E mais do que isso, já pensaram como faz para inserir um elemento novo no meio de um array? Como o array é sequencial e fixo, você é obrigado a fazer alguma coisa como copiar todos os elementos do meio para o final para outro lugar, inserir o valor novo no meio e copiar todos os elementos que guardamos de volta. Daí vai desperdiçar espaço e processamento. No caso de uma lista ligada, basta alocar uma nova struct e mudar os ponteiros dos nodes ao redor da posição onde queremos inserir. Fazemos o elemento seguinte apontar para ele e essa nova struct apontar para o elemento anterior e pronto, inserimos no meio. O custo de inserir um novo elemento no meio é praticamente igual a inserir no fim e independe do tamanho da lista. Mas então, por que não usamos listas ligadas para tudo? Porque ela tem uma grande desvantagem. Repetindo, num array, para eu pegar o valor do centésimo elemento, basta pegar o endereço do primeiro e multiplicar o tamanho de cada elemento vezes 100, e chegamos. Mas numa lista ligada, preciso pegar a primeira struct e ir seguindo os ponteiros para o próximo elemento 100 vezes. Então, quanto maior for a lista ligada, mais lento vai ser achar elementos nela, porque cada struct fica em algum lugar aleatório no heap e não tem como achar só com aritmética de ponteiro. Arrays e listas ligadas à primeira vista, especialmente se tiver poucos elementos, funcionam praticamente igual. Você nunca vai notar a diferença de operações ou performance, porque mexer em listas de 10 elementos, 100 elementos, mesmo 1000 elementos, é muito rápido na sua máquina. Mas quando você conecta num banco de dados ou precisa processar centenas de arquivos grandes e precisa alocar listas para manipular todos esses dados, usar arrays ou listas vai fazer uma grande diferença de performance. E sem saber como elas funcionam, você jamais vai entender o que está dando de errado. E tem outras estruturas importantes. A próxima que eu quero explicar para você é um map, ou hash map, ou hash table, ou dicionário. Tem vários nomes por diversas particularidades de implementação. Na maioria das linguagens você provavelmente só chama de hash. É quando você cria uma lista, mas em vez de navegar nela direto por posição, navega usando uma chave. Em JavaScript é o que você chamaria de objeto JSON e podemos acessar os valores com a sintaxe de colchetes, que nem um array, mas passando o nome do campo como age e ele devolve 43. Se você não sabia disso, apesar da sintaxe parecer um array, isso não é um array e por baixo funciona bem diferente. Existem diversas formas de implementar hash tables. Eu quero mostrar uma forma rudimentar em C. Antes, vamos ver como se usa. Na função main, eu quero alocar primeiro uma struct chamada hash, que vamos criar depois. Daí vamos criar uma função chamada insertNode, que recebe o ponteiro para esse hash e vamos inserir alguns dados. Primeiro, um valor world com uma chave hello. Se fosse JavaScript, seria hash abre colchetes, daí hello igual a world. Apesar da sintaxe não ser bonitinha com colchetes, pense no funcionamento como sendo a mesma coisa do equivalente em JavaScript. Vamos fazer mais um insertNode para o mesmo hash, mas com a chave Fábio e valor Akita. Agora vamos imprimir na tela esses valores procurando pela chave. Se fosse JavaScript, seria o equivalente a um console.log, entre parênteses, hash colchetes com a chave hello, mas a gente vai fazer uma função chamada search, que recebe como parâmetro o ponteiro do mesmo hash e a chave hello. Daí passamos o valor que ele vai retornar para printf e imprimir na tela. Agora sabemos que precisamos implementar uma struct chamada hash e pelo menos duas funções, a insertNode e a search, que é procurar em inglês. Vamos começar pela struct hash, que vai conter uma variável chamada list, que é um array de ponteiro para a struct chamada node. O hash table vai ser implementado com um array de tamanho fixo. Na prática nem precisava ser uma struct hash, eu podia só ter criado direto um array, mas só para ficar mais fancy. Só para ficar menos feio, vamos definir essa constante 100 com o nome de hashSize lá em cima, usando o pré-processamento hashDefine que eu expliquei no episódio anterior. É uma forma de não largar números mágicos por aí. Quando passarmos pelo compilador, imagine que vamos dar copy e paste do número 100 no lugar desse nome hashSize. Agora temos que implementar a struct principal, que é a node, que vai conter os campos principais de chave e valor, que são as strings
key e value. Depois, como na lista ligada, um ponteiro para next, que vai ser o próximo node nessa cadeia. De propósito, antes eu mostrei uma lista ligada que vai apontando para o node anterior, previous. Aqui vai ser uma lista ligada na direção oposta, next, apontando para o próximo node mais novo, só para mostrar que tanto faz a direção. Dependendo do exemplo que você achar por aí, vai ter jeitos diferentes de implementar. Agora vamos implementar a função mais importante de um hash table, que é a função que converte a chave num identificador numérico. No nosso caso, a chave vai ser só strings. Esse número identificador é o que chamamos de hash, e eu expliquei mais sobre hashing nos episódios de criptografia, então dê uma olhada depois. Grosseiramente, é como se fosse um gerador de números aleatórios, onde o seed ou semente é o valor da tal chave. Gostaríamos que essa função de hash devolvesse números o mais aleatório possíveis, ou seja, cuja distribuição estatística seja próxima de uma curva normal ou gaussiana. Se não entendeu isso, coloque na lista estudar estatística básica. E a razão é simples. A struct hash que criamos vai conter um ponteiro para um array de tamanho fixo. Num hash table, podemos inserir mais elementos do que o tamanho do array. E a mágica para isso começa em transformar a chave, que é um string, num número entre 0 e 99. Uma função de hash pega, por exemplo, a string hello e converte num número, por exemplo, esse númerozão aqui do lado. Para isso, vamos fazer uma função chamada hashcode, que recebe essa chave. Se você é de Java, já viu esse nome. Dentro, começamos declarando um número mágico, no caso, 5.381, podia ser qualquer número. Depois declaramos uma variável chamada c, que a cada rodada do loop vai pegando uma letra da chave, que sabemos que letras são números também. E esse loop vai repetindo até acabar as letras da chave, e o c fica nulo e parar o loop. O cálculo dentro do loop não é importante para hoje, tem várias outras formas. Em particular, nesse exemplo, começa com o valor inicial da variável hash, que é os 5.000 e tantos, daí multiplicamos por 33, que é o mesmo que fazer bitwise shift para a esquerda de 5 bits. Somamos ao hash original junto com o endereço da primeira letra, e vamos fazendo isso letra a letra até o loop parar. No final, vamos ter um numerozão que identifica essa chave, e esse número pode ser bem maior do que o tamanho do array, e a gente gostaria que fosse em posições válidas dentro do nosso array. Sempre que você tem um range ou sequência limitada, no nosso caso, que vai de 0 a 99, mas temos um número maior que isso, para caber usamos a operação de módulo. E aqui mais um exemplo de por que matemática importa. Na prática, um módulo faz um wrap. Qualquer número módulo 100 vai devolver um número menor que 100. Daí podemos usar isso como um índice ou hash. Toda a chave sempre vai chegar no mesmo hash, mas a partir do hash não temos como voltar ao valor original da chave. Pense num hash de uma lista de compras como se fosse o total da soma dos preços de cada item. Ele representa essa lista, mas a partir desse total de preço eu não consigo chegar nos preços independentes de cada produto. O cálculo desse exemplo se chama DJB2. Não é o único e nem é o melhor, mas é fácil para explicar para hoje em uma linha só. Lembra como eu disse que vídeos como esse, qualquer outro tutorial e curso priorizam a facilidade da explicação? Entenda que existem outros algoritmos mais sofisticados do que multiplicar 33 e ir acumulando, especialmente algoritmos estatisticamente melhor distribuídos. Mas por agora o importante é entender que essa é uma das maneiras de converter um string num número e com um módulo devolver garantidamente uma posição dentro desse array. Antes de continuar, vamos criar uma função que instancia e popula uma struct node. Podemos chamar de create node, que recebe como argumentos os strings de chave e valor, key e value. Dentro fazemos malloc para reservar espaço para essa struct e em seguida populamos os campos key e value da struct com os valores que recebemos de argumento. É bem simples. Vamos manter o campo next da struct como nulo. Como aprendemos no episódio anterior, ao usar a notação de setinha, que é um traço e sinal de maior, ele acessa o valor do ponteiro da struct node que está em algum lugar no heap. Essa sintaxe de setinha é equivalente a fazer asterisco variável entre parênteses e usar a notação de ponto, mas a setinha fica mais bonito. Finalmente, chegamos ao filé mignon da explicação implementando a função insertNode, que vai de fato armazenar o par de chave e valor dentro do nosso array fixo. Começamos com a função hashcode passando aqui, que veio como argumento, e achando a posição numérica dentro do array, que vai ser essa variável index. Continuamos declarando uma variável node, que vai apontar para o primeiro node na posição index do arrayzão.
A lógica vai ser assim: se no array da estrutura de hash, na posição que chamamos de index, não tiver nada, se for nulo, então criamos um novo node com a função createNode, passando key e value, e armazenamos o endereço desse node na posição index do array chamado list, dentro da estrutura que chamamos de hash. Caso contrário, se na posição index já existir um node, temos duas opções. Se no campo next desse node não tiver nada, for nulo, chamamos createNode para criar um node e associamos seu endereço no campo next. Agora temos uma lista ligada de dois elementos. Podemos quebrar o loop e sair fora. Agora, se a lista tiver mais de um elemento, esse next vai estar apontando para outro node. Então fazemos a variável node apontar para esse next e repetimos o loop até achar o último node cujo next é nulo e nele associamos nosso novo node. Essa nossa variável list na struct hash não é um array simples como mostramos até agora. É um array onde cada posição vai apontar para uma lista ligada, ou seja, é tipo uma matriz. O conceito é assim: cada lista ligada pode ter quantos elementos quisermos. Daí nesse array fixo vamos conseguir colocar mais elementos do que o tamanho total de posições só do array. Estamos combinando o melhor do array com o melhor da lista ligada numa estrutura só. Outro conceito importante é que o número que o hashcode devolve identifica uma ou mais chaves. Eu já disse que ela não é única para cada chave, especialmente porque fazemos o módulo do hash ter a posição do array. Se múltiplas chaves podem chegar no mesmo número, significa que mais cedo ou mais tarde vamos ter uma colisão ou conflito. E esse é o termo mesmo. Quando acontecer uma colisão, dois nodes vão competir pela mesma posição no array. E no exemplo da lista de compra, imagine que eu tivesse duas listas de compra com produtos completamente diferentes, mas que por acaso chegam na mesma soma. Mesmo a soma sendo igual, eu não quero dizer que as listas são iguais. É por isso que eu tenho colisões. Esse é um jeito de colidir. Vamos dar outro exemplo. Faz de conta que queremos inserir um valor blá com uma chave ABC e faz de conta que queremos inserir outro valor blé com uma chave sendo XYZ. E agora o principal, faz de conta que o cálculo da nossa função hashcode devolva o número 42 para ambos os strings de chave. Vamos simular um caso de colisão. Da primeira vez, vamos para a posição 42 do array list e apontamos para uma struct node com a chave sendo ABC e valor sendo blá. Na segunda tentativa, o hash da chave XYZ devolve o mesmo índice 42, só que nessa posição do array já tem um node com a chave ABC. Então criamos um novo node e fazemos o primeiro apontar para ele. Agora temos os dois armazenados na posição 42 do array, entenderam? Para ficar claro, digamos que queremos incluir um terceiro par de valores cuja chave é full e valor é bar. E de novo faz de conta que o hashcode para essa chave full seja 42 também. Agora já existe uma lista ligada nessa posição do array. Começamos do primeiro node com a chave ABC. O next dela aponta para outro node com a chave XYZ. E agora o next dela é nulo, portanto é o final da lista. Basta fazer esse next apontar para o novo node com a chave full e pronto, adicionamos mais um elemento no hash table. É isso que acontece num caso de várias chaves colidirem e competirem pela mesma posição no array. De volta ao exemplo, na função main, vamos usar a função insertNode duas vezes, na primeira para inserir o par com a chave hello e valor word, e na segunda para inserir o par com a chave fab e valor Akita. A chave hello, passando pela nossa função hashcode, devolve o número 41, e passando a chave fab, devolve o índice 90. Ou seja, a posição 41 do array list vai apontar para uma instância da estrutura node com o valor word, e na posição 90 do array list vai existir outra instância de node com o valor Akita. Só para o nosso exemplo ficar mais interessante, faz de conta que antes de inserir a chave hello já tinha um node com chave ano e valor 2021. E faz de conta que se passarmos a string ano para a função hashcode vai dar 41. Daí a gente tenta inserir a chave hello e valor world e passando hello em hashcode sabemos que é 41 também. Criamos um novo node com a chave hello e colocamos seu endereço no ponteiro next do node que tem a chave ano. E esse é o mecanismo. O pior caso é quando a função de hashcode dá colisões demais e a maioria dos elementos que tentamos inserir acaba na mesma posição do array, e aí fica desbalanceado. Por isso, escolher a melhor fórmula vai fazer diferença e por isso eu falei em uma função que tivesse uma distribuição gaussiana, onde, na média, cada posição do array vai ter mais ou menos o mesmo número de elementos.
Finalmente, uma vez inserido, e se a gente quiser achar o valor que corresponde à chave hello? Vamos criar a função search, que devolve um ponteiro para uma string, que vai ser esse valor. E como parâmetro, vamos receber a referência para struct hash, que contém o array list. E como segundo parâmetro, um ponteiro para string, que contém a chave que estamos procurando, no caso hello. De novo, começamos calculando o tal hash da chave hello, que já sabemos que é 41. Daí pegamos o primeiro node da lista ligada, que está na posição 41 do nosso array list. Agora começamos um loop. Enquanto a variável node não for nula, entra no corpo do loop. Dentro, comparamos o valor da chave desse node com a chave que recebemos no parâmetro da função usando a função do C, strcmp ou string compare, que vai devolver 0 se as duas strings que passamos tiverem o mesmo valor. No nosso exemplo vai dar false, porque o primeiro node contém a chave ano. Sendo assim, pulamos esse if e fazemos a variável node apontar para o next do atual. Repete o loop. A variável node ainda não é vazio. No if, comparamos de novo o string do campo key com a variável key do parâmetro. E como esse segundo node contém a chave hello, o string compare vai dar verdadeiro e podemos retornar o campo velho do node, que vai ser world. Pronto, em conceito é mais ou menos assim que funciona um hash table para inserir e procurar um node. E é assim que conseguimos inserir centenas ou milhares de itens num array que é limitado em 100 posições. Toda vez que tiver uma colisão de chaves, anexamos o node no final da lista ligada nessa posição do array. E quando for procurar a chave, calculamos o hash que dá a posição no array e vamos seguindo a lista ligada que está lá até encontrar o node com a chave que procuramos. E a essa altura você deve estar pensando, por que todo esse trabalho? A vantagem é que se nosso array estivesse todo cheio e quisermos achar onde está o node com a chave hello rapidamente, sabemos que está na posição 41 do array, porque o cálculo do hash independe de quantos elementos existem. Mesmo se o hash table tiver 200 nodes já, chegamos na posição 41 com um simples cálculo. Daí só precisamos fazer mais duas comparações de chaves na lista ligada desse exemplo para ir de next em next até chegar no node com a chave hello, onde vamos ter o valor world. Se usássemos só um array para inserir 200 elementos, mas o array começa com 10 pré-alocados, ia precisar expandir e copiar todos os elementos do array 20 vezes. Mas para achar um valor numa posição específica é rápido. Por outro lado, se usássemos uma lista ligada para inserir os 200 elementos, a inserção seria super rápida e econômica. Mas para procurar teríamos que, no pior caso, vasculhar 200 elementos. Mas juntando o array com a lista ligada, diminuímos consideravelmente tanto o tempo de inserção quanto o tempo de procura. Mas da forma como implementamos, não só agora eu posso usar uma string como chave em vez de um número, como estamos segmentando, ou seja, dividindo a lista ligada dentro de um array fixo. E isso nos dá o meio do caminho do melhor dos dois mundos entre um array e uma lista ligada. Não vamos desperdiçar memória e processamento, tendo que duplicar o array toda vez que chega no fim, e ao mesmo tempo podemos procurar itens razoavelmente rápido, porque em vez de vasculhar uma lista ligada inteira, vamos vasculhar só um trecho dela. Então, toda vez que você fizer um hash em JavaScript ou outras linguagens que suportam essa sintaxe de colchetes por baixo dos panos, é algo parecido com isso que está acontecendo. Nessa nossa implementação rudimentar, esse search passando o hash e argumento hello seria o equivalente no JavaScript a escrever hash, colchetes e hello dentro. Falando em JavaScript, muitos que estão iniciando os estudos agora talvez já tenham visto exercícios implementando coisas como listas ligadas ou hash tables em Python, JavaScript ou outra linguagem de alto nível. E de fato, eu poderia implementar exatamente esse hash table que eu fiz em C, só que em vez de usar structs, eu podia usar classes. Daí você poderia ter a péssima ideia de usar esse hash table que escreveu em vez de usar a que já vem por padrão na linguagem. E isso é uma má ideia, porque nenhuma versão de hash table que você escrever em Python puro vai ser mais rápido do que a que já vem nela. E a explicação é simples. Vamos ver como o Python implementa o hash table que ele chama de dict. O Python mais usado é o CPython, e esse nome é porque o Python é escrito em C. E se a gente for no GitHub e vasculhar o código-fonte do CPython, vamos achar o arquivo dictobject.c, que é escrito em C. Esse em particular tem mais de 5.000 linhas, por isso eu repito, o exemplo que eu dei antes é uma simplificação rudimentar para ser didático de explicar. Para ver o de verdade, você precisa ver esse de C do Python.
A mesma coisa vale para todas as estruturas de dados a algoritmos básicos de ordenação, procura e coisas mais avançadas como criptografia que um Python da vida te dá. Arrays, listas ligadas, sets, que são conjuntos e muito mais. E a mesma coisa acontece em todas as outras linguagens de alto nível, como Ruby, como JavaScript. E eu disse no episódio anterior que elas são ótimas linguagens para colar estruturas feitas em C ou C++ com uma sintaxe de mais alto nível e deixa mais fácil de usar. E é isso que eu quero dizer. Se você estudou ou foi estudar a matéria de estruturas de dados e algoritmos, vai aprender a operar essas estruturas. E até agora eu só mostrei a coisa mais trivial, que é inicializar e popular as estruturas. Mas e se quisermos procurar elementos num array gigante? Ou se quisermos ordenar em ordem alfabética? Daí você começa a aprender sobre algoritmos. Sem ter estudado nada, pensa, como você ordenaria um array? Ordenação é um dos tópicos da matéria e normalmente o primeiro algoritmo que você aprende é o famigerado Bubble Sort. Para acelerar o código é esse aqui do lado, mas só ver o código talvez não ajude muito. Se você procurar no Google por Sorting Algorithms Animation, vai achar vários sites que mostram uma versão animada de como cada uma funciona. Vamos ver um Bubble Sort em ação. Conseguem ver como ele vai comparando pares de números e fazendo os números maiores irem para a direita? Compara um par, se o da esquerda for maior que o da direita, faz um swap e troca eles de lugar e vai fazendo isso até o fim da lista. E repete até tudo estar ordenado. No exemplo em C é assim, começamos declarando uma variável total como sendo um número hard-coded de 15 e em seguida criamos um array de 15 números fora de ordem qualquer. Daí precisamos de 3 variáveis inteiros para ajudar, um chamado i, outro j e um chamado swap. Começamos um loop fazendo o i de 0 até o total, menos 1 que é 14. Lembrando que arrays em C começam de 0 e vai até o total menos 1, então um array de 15 elementos vai ter posição de 0 até 14. Dentro vai ter outro loop, fazendo j e de 0 também até o total menos i. Isso porque dentro comparamos o elemento na posição j com o seguinte, que é j mais 1. Então não pode ir até o último, senão vamos tentar pegar um 16º elemento do array que não existe e vai dar pau. Daí comparamos entre o elemento na posição j com o de j mais 1. E se o de j for maior, fazemos o swap. Swap nesse caso é guardar o elemento de j mais 1, copiar o elemento de j para j mais 1 e na posição j gravar o que estava na variável swap. Em outras linguagens tem como fazer swaps assim como uma operação só, mas por baixo dos panos sempre vai ter uma variável intermediária. Se achou complicado, depois tenta você mesmo executar esse código em C com diferentes arrays, usando printf em cada etapa para ver o que tem nas variáveis i ou j e o que tem no array nessas posições para entender o que está acontecendo. Mas o importante é entender o seguinte, temos um loop dentro de outro loop, percorrendo todos os elementos do array. Na primeira passada tem 14 comparações. Na próxima passada o i vai ser 1, então o total menos 1. Menos 1 são 13 comparações. Na passada seguinte o i vai ser 2, então total menos 2 menos 1 são 12 comparações. E vamos assim até o i ser igual a 14 e acabar. Ou seja, vamos ter 14 mais 13 mais 12 mais 11, etc. E assim por diante, que vai dar 105 comparações. Se colocarmos um contador no começo do código e ir incrementando dentro do loop, no final podemos imprimir e ver que vai dar 105. Para somar todos os números de 0 até n, precisamos da matemática de análise combinatória. A fórmula é n vezes n menos 1 dividido por 2. Então 15 vezes 14 dividido por 2 é exatamente 105. Sendo essa fórmula da ordem de grandeza de n vezes n, ou seja, n ao quadrado. Também dizemos que esse algoritmo tem complexidade quadrática. Complexidade de tempo de um algoritmo é uma das coisas que você mais vai ver quando se compara algoritmos que fazem a mesma coisa. Por exemplo, no caso de ordenação de arrays, temos esse simples que é o Bubble Sort e na média tem complexidade quadrática que escrevemos na notação Big O como sendo ON ao quadrado. Outros algoritmos melhores, como Merge Sort ou Quick Sort, na média tem complexidade ON vezes log de n ou log linear. E aqui eu vou falar de complexidade sem ser muito formal, então se você é matemático, perdoe-me a nomenclatura mais solta. Complexidade é outro aspecto da matéria que vocês precisam entender. E para resumir bem curto, existem gráficos como esse que comparam os principais tipos. Se eu não me engano, o pior tipo seria fatorial, que nem aparece aqui. No caso do nosso exemplo de 15 elementos, se nosso algoritmo fosse extremamente mal feito, onde a ordem de grandeza fosse o fatorial de 15, o número de operações seria de 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, tralalá, e isso dá mais de 1,3
trilhão de operações, comparado com as 105 do Bubble Sort, que já é ruim, seria totalmente inviável. Um exemplo de um algoritmo fatorial é o próprio código da forma recursiva e ingênua que calcula o resultado de um fatorial que você encontra de exemplo em tudo que é lugar. Outro problema famoso que você aprende na faculdade é o do vendedor viajante, The Traveling Salesman, resolvido usando força bruta. Tem até de fato um algoritmo de ordenação que, de propósito, foi feito para demonstrar um caso fatorial que é o Snail Sort, que para cada elemento ele faz uma permutação de todos os outros elementos. Tudo que envolve permutações, que são combinações de todos os elementos com todos os elementos, tem chances de ser fatorial. Aliás, o algoritmo do vendedor viajante é o problema do sistema de logística de qualquer Amazon da vida. O caminho mais curto para passar entre diversos endereços ou cidades diferentes. O jeito mais ingênuo de fazer isso, via força bruta, tem complexidade fatorial, ou seja, é absurdamente caro de processar, porque a força bruta seria fazer a permutação de todas as possibilidades de rota entre todos os pontos de destino e no final comparar para achar a mais curta. E um algoritmo um pouco melhor vai cair de complexidade fatorial para exponencial, que continua sendo lento. Esse em particular é da categoria de problemas considerados NP-hard. Problemas ao redor de NP, ou tempo não polinomial, é uma coisa que eu mesmo tenho intuição, mas não tenho bagagem matemática para discutir formalmente. Só entenda que existem diversos problemas matemáticos que não têm uma fórmula simples. Pior, custam complexidade fatorial para resolver. Existem problemas P, NP, NP-complete, NP-hard. Problemas P podem ser resolvidos em tempo polinomial. Problemas NP são não determinísticos, cujos resultados podem ser verificados em tempo polinomial. E não se preocupe muito com isso no começo, basta saber que existe. Mas voltando ao que nos interessa, acessar uma posição num array é complexidade constante, ou seja, não importa se o array tem 10 elementos ou 10.000 elementos, sabendo a posição e recuperar um valor custa sempre o mesmo tempo. Agora, procurar um elemento numa posição de uma lista ligada é complexidade linear, depende do tamanho da lista. Como não dá para fazer aritmética de endereço, porque os elementos não são sequenciais um atrás do outro, a gente precisa ir de node em node seguindo o endereço para o próximo. Então, para achar o 10º node de uma lista ligada, onde só temos o endereço do primeiro node, precisamos fazer a operação de seguir para o próximo ponteiro 9 vezes. Para achar o 20º elemento, precisamos seguir ponteiros 19 vezes no pior caso, e assim por diante. Ou seja, o tempo que vai custar depende da quantidade de elementos, por isso a ordem de grandeza é chamada de linear, que no gráfico de comparação é a linha que cresce igual nos eixos x de tempo e y de quantidade de itens. Imagina carregar um arquivo com palavras, quebrar num array e procurar uma palavra. Sem saber coisas como busca binária, indexação via hash ou coisa assim, você primeiro vai fazer um loop e vasculhar elemento a elemento até achar o que procura. Isso é mais ou menos linear. Lógico, depende do que mais você processa, mas eu estou falando de ordem de grandeza do caso simples. Agora, na categoria de logarítmico estão coisas como a tal busca binária, que eu não expliquei e não pretendo detalhar hoje para não alongar, mas pensa assim, em vez de procurar um a um linearmente, você pode usar a estratégia de segmentar a procura, quebrando sua lista primeiro ao meio e recursivamente ir procurando em listas da metade do tamanho. E é meio que a estratégia de dividir para conquistar. Imagina uma função chamada pesquisa, e dentro dela você quebra a lista em duas e passa cada metade para a mesma função pesquisa, e vai fazendo isso recursivamente. É a base da ideia de busca binária. Então, numa lista de 100 elementos, você quebra em 2. Agora tem a lista de 50. Quebra de novo em 2, vai ter 25. Quebra de novo, 12, de novo, 6, de novo, 3 até chegar no 1. Se o que procura tiver na primeira metade, talvez você ache em 6 operações em vez de 50. Essa mesma ideia está por trás de algoritmos como Merge Sort ou Quick Sort, que são mais rápidos que Bubble Sort, que é de complexidade quadrática. Se voltarmos na nossa animação de algoritmos de ordenação, eu vou mostrar tanto o Merge quanto o Quick um embaixo do outro. Viram como eles segmentam a lista? Logaritmo é a operação inversa da exponencial. Se uma complexidade exponencial seria 15 ao quadrado, que é a ordem de 225 operações, a logarítmica seria o log de 15 na base 2, que daria menos de 4 operações.
Complexidade exponencial fica mais caro, mais rápido que linear. São opostos no nosso gráfico, que você gostaria de escrever código mais próximo da logarítmica do que da exponencial. Mas não é sempre que você tem a sorte de achar algoritmos logarítmicos. Mais comum eu acho que é achar log linear, que é linear vezes logaritmo ou ON vezes log n. Algoritmos log lineares são, por exemplo, os merge sort e quick sort que eu mostrei, que embora sejam bem melhores que quadrático ou exponencial, ficam caros mais rápido que puramente linear. Para memorizar, veja que a notação ON vezes log n é como se fosse a complexidade linear, que é ON, vezes a complexidade logarítmica, que é O log n. Essa notação de O alguma coisa, ou Big O, provavelmente porque usamos uma letra O maiúscula, é para você ter noção da ordem de grandeza do tempo de processamento e ou do uso de recursos de um algoritmo. Algoritmos podem ser qualquer código que você faz. Tudo que recebe algum dado de input, faz algum processamento para resultar em alguma coisa. A notação é para dar uma ideia da complexidade no pior caso. Por exemplo, o quicksort na média é log linear, que é ON vezes log de n, mas no seu pior caso pode virar quadrático. A lista ligada que implementamos tem complexidade O1, constante, para operações de inserir novos nodes ou apagar existentes, porque independe do tamanho total da lista. Mesma coisa para o array, enquanto ele tem espaço sobrando no fim, mas procurar elementos na lista ligada é da ordem de grandeza de ON linear. No melhor caso, o elemento que queremos é o primeiro, daí só com uma comparação achamos. No pior caso, é o último elemento da lista, daí precisa navegar node a node até o fim. Por isso, existe a opção de lista duplamente ligada, onde cada node aponta para o próximo elemento e para o anterior ao mesmo tempo. Assim dá para começar uma procura do começo da lista ou do fim da lista. Mesmo assim, a complexidade, a ordem de grandeza continua sendo linear, dependente da quantidade de elementos na lista, sendo o pior caso se ele estiver no meio da lista, porque se começar a procurar do começo ou do fim, o meio é o ponto mais longe agora. No hash table que implementamos, a complexidade depende do algoritmo de hash. Se o hash for bom, ou seja, resulta em números com pouca colisão, o tempo de inserção no melhor caso seria O1 constante, porque por baixo é literalmente um array. O pior caso é se o hash der sempre o mesmo número para toda a chave. Por exemplo, digamos que queremos inserir 3 palavras quaisquer e o hashing de todas dá o número 10. Agora todas vão estar na posição 10 do array. E a gente implementou cada elemento para ser uma lista ligada, e o tempo de inserção vira linear porque tem que chegar até o fim da lista para adicionar o node novo. Mas a pesquisa, que num array seria tempo constante caso a gente saiba a posição, no hash table vai ser linear, igual da lista ligada ON linear. Outra coisa importante, só porque dois algoritmos têm complexidade Big O iguais, digamos, ON linear, não quer dizer que elas têm exatamente a mesma performance, só significa que vão ficando mais lentas linearmente em proporção à quantidade de elementos para processar. Ambos, array e lista ligada, têm complexidade O1 constante para inserir novos elementos, mas inserir no array é mais rápido, porque já tem um espaço reservado para o elemento, ao contrário da lista ligada que precisa chamar malloc para reservar um espaço no heap para cada elemento, mas proporcionalmente o tempo de cada um é constante, independente de quantos elementos cada um tem, entenderam? O importante é lembrar que tudo que você codifica é um algoritmo, ou mais corretamente pode ser uma heurística também, mas vamos deixar isso para outro dia. Todo algoritmo tem uma complexidade, ela tem melhor caso, pior caso e tempo médio. No melhor caso, todas são parecidas. Se você testar um bubble sort, quick sort ou merge sort, ou outros como insertion sort ou team sort num array com 10 elementos, meio que não faz nenhuma diferença. Você só vai sentir diferença quando começar a passar 1000 elementos, 100 mil, 1 milhão, daí a diferença de tempo começa a ser mensurável e significativa. Isso é para lembrar que só porque o código rodou na sua máquina testando com pouca coisa, nem sempre vai funcionar para todos os casos. Mas sem entender sobre complexidade, você só vai ver isso quando seu código ruim for para produção com dados reais e vai ficar coçando a cabeça sem entender por quê, vai ficar botando a culpa na linguagem ou no framework. Seu código roda em tempos diferentes dependendo dos dados que você passar. Por exemplo, o melhor caso de um bubble sort é tentar ordenar uma lista que já está ordenada. Ele não vai fazer swap de nenhum elemento e ao terminar de comparar com o último, acaba. Então vai rodar como se fosse ON linear. Mas, ironicamente, num quick sort o pior caso é justamente passar uma lista que já está ordenada, porque ele vai tentar ordenar de novo e rodar em tempo quadrático em vez de log linear. Ou seja, só porque no tempo médio o quicksort é bom, não quer dizer que é sempre bom.
Por isso mesmo, em linguagens como Java, JavaScript, Python e outros, quando você dá sort, não necessariamente vai ser um quicksort por baixo. No caso de Python, se usa o algoritmo team sort, que é meio inspirado no merge sort com o insertion sort que eu não expliquei. É mais estável e, com pior caso, melhor do que quicksort. Vale a pena pesquisar, mas o recado é que nem sempre o algoritmo mais rápido vai ser sempre o melhor, porque se o pior caso derrubar seu sistema, é melhor um algoritmo um pouco mais devagar, mas que lide melhor com o pior caso. Finalmente, antes que alguém jogue nos comentários que eu não mencionei, notação Big O pode ficar controverso, porque o povo diz, algoritmo X é quadrático, então é ruim, algoritmo Y é linear, então é bom, mas não entende que não é para comparar só pelo Big O, especialmente sem levar em conta coisas como melhor ou pior caso, e sem levar em conta coisas como Big Omega e Big Theta. Na prática, Big O é uma notação de complexidade do limite superior, não necessariamente do pior caso. Big Omega, notação para o limite inferior, não necessariamente do melhor caso. E Big Theta é notação para o tempo entre o Big O e o Big Omega, mais ou menos. Se pareceu complicado é porque é um pouco mesmo. Na prática, Big Omega e Big Theta é mais interessante para o povo acadêmico, mais matemático da ciência da computação. Big O serve para dar uma noção da ordem de grandeza do tempo de execução de um código ou algoritmo qualquer. Um programador não se preocupa muito com a notação formal matemática, basta entender que existe e que algoritmos diferentes têm complexidades diferentes. Todo código é diferente, e só porque esses códigos chegam no mesmo resultado não significa que são equivalentes. Certamente suas complexidades vão ser diferentes, e certamente sua primeira tentativa vai ter complexidade quadrática, então toma cuidado. Por agora eu vou encerrar essa introdução a algoritmos e estruturas de dados, e esses 2 episódios foram de fato só o topo do iceberg, mas para os próximos episódios eu precisava que pelo menos todo mundo tivesse na mesma página da existência desses conceitos e uma pequena noção desse básico para eu poder falar de outras coisas. E lembre-se, o que eu mostrei nesses 2 episódios não é um tutorial, nem um curso, e para isso tem material bem melhor. E a ideia foi só mostrar que essas coisas existem para vocês estudar em mais detalhes depois. Eu mesmo não sou acadêmico, então me falta a matemática mais formal, mas as noções principalmente incluem que todo algoritmo tem características diferentes. Tem o caso médio, os extremos, caso excepcional, e cada caso vai rodar com qualidades diferentes de performance e uso de recursos. E por isso a gente fala que para escolher um algoritmo, uma biblioteca, ou mesmo um framework ou arquitetura, depende do problema que queremos resolver. Como vai ser usado? Porque aí uma solução que é boa para um projeto pode não ser boa para outro. Como eu já disse no episódio do livro The Mythical Man Month, não existe bala de prata e boa parte do trabalho de um programador é saber como escolher entre diferentes opções. Quando eu estava na faculdade, estudei essa matéria usando o livro de algoritmos do Niklaus Wirth, criador de linguagens como Modula e Pascal. Então eu aprendi usando Pascal. Ela é bem simples de ler de cabo a rabo, mas eu acho que para hoje em dia está meio defasado. De longe, a melhor coleção é o The Art of Computer Programming, escrito por um dos maiores mitos da ciência da computação, Donald Knuth. Ele começou a escrever em 1968 um conjunto que era para ser de 7 livros. Pausou no fim da década de 70 porque estava trabalhando em outro projeto que tornou ele famoso, o sistema TeX, que você deve conhecer como LaTeX se já escreveu algum artigo científico para a faculdade. E ainda faltam 3 volumes, e os 4 que já existem são bem difíceis de ler e entender sem ter uma base matemática forte. Eu mesmo não tenho paciência e só li trechos específicos. Talvez uma hora eu faça um episódio de alguns assuntos dele que me interessam. No geral, eu não recomendo estes livros. Para começar, são caros. A coleção desses 4 livros na Amazon custa $200, que convertendo hoje vai para mais de R$1.000. Qualquer livro que você achar que seja de estruturas de dados e algoritmos é suficiente. Veja a bibliografia de qualquer universidade para ter referências. Um que não é tão barato, melhor do que eu usei na faculdade, mas está longe de ser o monstro que é o Knuth, procure pelo Introduction to Algorithms do Cormen, Lyserson, Rivest e Stein. Diferente do que eu fiz nesse vídeo, o livro do Cormen vai começar ensinando o Insertion Sort, e no capítulo seguinte vai falar sobre a notação assintótica, que foi o que eu pulei quando eu falei sobre a notação Big O, e na sequência vai explicar o que é a estratégia de dividir para conquistar, e depois um pouco sobre análise probabilística. E isso é só a introdução. Depois disso ele vai falar de algoritmos de ordenação, como heap sort, quick sort, depois estruturas de dados, grafos, e só no final vai falar sobre NP completeness. Eu também não li esse livro de cabo a rabo, mas se você puder, vai cobrir bastante coisa importante, mesmo não estando no mesmo nível do Knuth. Continua sendo um pouco mais pesado na parte matemática, mas também com assuntos mais modernos como multithreading.
Mas, como eu disse, não importa muito qual o livro, contanto que estude pelo menos um que cubra esses tópicos principais de algoritmos, complexidades, estruturas de dados e entenda o que são algoritmos de tempo polinomial versus de tempo não polinomial. Isso é o que eu venho em vários vídeos falando que é a parte da base fundamental da programação. Enquanto você não souber esse básico, vai ter dificuldade de pular para tópicos mais avançados e sempre vai ter dúvida se o que está codando é o melhor jeito para o problema que tem que resolver, ou por que escolher biblioteca X em vez da Y, ou por que certa boa prática funciona em alguns casos, mas não em outros. O estudo da ciência da computação é bem divertido quando você começa a sentir que está dominando a ferramenta e não a ferramenta te dominando. E conquistar esse nível de controle vai exigir centenas de horas de esforço, estudo e exercícios. E esse estudo precisa desta base. Espero que estes vídeos tenham dado um pouco de luz e vocês se motivem a procurar o resto sozinhos. Se ficaram com dúvidas, mande nos comentários. Quem já estudou tudo isso, ajudem os colegas também. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal e não deixe de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. E continuem compartilhando com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê, até mais!